Oi gente, tudo bem? Meu nome é Joaquim, eu faço uma série de vídeos sobre mapas astrais das pessoas que eu peguei no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram também, dá uma corrida lá, fala comigo que a gente combina seu mapa astral, tá bom? E aí continuando, eu tô fazendo uma série de vídeos, né? E o vídeo de hoje é sobre um capricorniano que tem ascendente em Áries e lua em Câncer. Vamos lá então. Vou falar um pouco sobre o Sol em Capricórnio. O Sol em Capricórnio fala de pessoa que é dedicada ao trabalho, dedicada às coisas da vida, é uma pessoa que se dedica às pessoas, ela se dedica é uma pessoa dedicada, entendeu? Quando ela bota alguma coisa na cabeça, ela tende a se dedicar àquilo e lutar por aquilo, trabalhar por aquilo. O lado capricorniano, que as pessoas normalmente não falam, é um lado sentimental. São capricornianos, eles têm um lado muito emotivo, que é similar até ao peixe, o signo de peixes. Então, assim, capricornianos são bem duros assim, na porrada, sabe? Porrada que eu falo é nas coisas da vida, assim, as coisas mais difíceis da vida, normalmente eles tomam bem de frente, assim, mas eles têm uma, digamos assim, uma proteção na frente deles, energética deles mesmos que eles criam. E aí, esses capricornianos, normalmente eles têm essa proteção, só que assim, depois que eles conseguem deixar alguém passar por essa proteção, eles são extremamente amorosos, extremamente cuidadosos, extremamente emotivos, sensíveis, sensitivos, enfim. E esse capricorniano tem um lua em... Deixa eu falar primeiro do ascendente, né? Porque, enfim, o ascendente em Áries. O ascendente em Áries fala de pessoas que têm iniciativa, que são fortes na comunicação, na vida de forma geral. São pessoas mais de iniciativa, mais de terem uma certa... como é que eu posso dizer? São cabeça duras, nesse caso especialmente porque tem um Sol em Capricórnio, então pode ser uma pessoa que toma atitudes às vezes precipitadas. Ele tem a Lilith muito perto do ascendente, então assim, ele pode ter desejos reprimidos nesse sentido. Então as pessoas podem vir e falar, não faz isso que tá errado, entendeu? Querer reprimir esse lado dele mais de iniciativa, querer reprimir esse lado dele mais de imposição, de ação, de ser guerreiro pelas coisas, assim. O ascendente em Áries fala de pessoas guerreiras, pessoas que tomam atitudes, que são valentes e tal. E as pessoas podem, principalmente em relacionamentos, tá? Pessoas podem vir querer aprisionar esse lado dele, falar, não, você não vai fazer isso. E aí, quanto mais pessoas fazem isso, pior fica, porque assim, isso é uma coisa natural dele, então assim, o melhor é que isso flua com facilidade. E aí, e até pode acontecer o seguinte, tá? Pode ser que ele tenha, por ser na Lilith, pode ser que as pessoas tenham feito isso tantas vezes com ele que ele simplesmente aceitou aquilo, mas ele não deveria, tá? Porque se você aceita isso, e você acredita em reencarnação, pra quem acredita, né? Isso volta lá na frente, tá? Isso volta de novo, porque assim, é um desejo seu, é um desejo da sua alma de ser, da sua alma, dependendo da Lilith, tá, né? Na verdade, assim, a Lilith, enfim, fala sobre essas questões, desses desejos mais profundos. Nesse caso aqui, desejo mais profundo dessa iniciativa, dessa atitude, enfim. E aí, essa Lilith traz para essa pessoa essa necessidade dele de agir conforme eu acabei de falar. Tá, e aí eu vou falar sobre a Lua agora. A Lua está em Câncer, e a Lua está em Câncer numa região bem interessante, inclusive, tá na casa dela e no signo dela. Então, assim, ele provavelmente é uma pessoa muito ligada à família, à mãe, ele é uma pessoa que é muito sensitiva, sabe? Aquela pessoa que a sensibilidade ainda é maior do que eu já tinha falado. Então é aquela pessoa que tá perto de você, ele sabe se você tá se sentindo bem, ele tem uma empatia, mais do que empatia, talvez, empatia nem tanto, mas assim, mais tem esse afeto muito grande, é uma pessoa muito afetuosa, sabe? Que gosta de acolher, gosta de tratar bem as pessoas,
que é simpático, sim, apesar do lado ariano, né? Mas assim, é uma pessoa muito acolhedora, muito materna, que... Não tem como falar materno, mas sim, talvez. E vai por esse lado aí. E aí, só que essa lua tá fazendo uma oposição com o sol dele. Então, assim, o lado racional, o que ele quer, conflita muito com o lado amoroso, sentimental dele. Então ele pode querer uma coisa, mas aí uma sensação, uma coisa, um sentimento, uma emoção meio que diverge daquilo que ele quer e tudo mais. Falando agora sobre o Mercúrio, que está em Capricórnio. Pessoas com Mercúrio em Capricórnio têm uma dificuldade em aprender as coisas, mas quando aprendem de forma sólida e não sai da cabeça. Então, assim, são pessoas que, se ela... vamos lá. Acontece alguma coisa na vida dele que ele presta muita atenção, ele vai lembrar daquilo pro resto da vida. Então, são pessoas que são muito de lembrar das coisas, sabe? E ao mesmo tempo que lembra com afeto. Então, assim, coisas que geram afeto ou desafeto, coisa mais no âmbito sentimental, emocional, geram essa capacidade de guardar a memória. Mas tem uma dificuldade em aprender. Até em se comunicar, tá? Pode ser uma pessoa mais calada, que prefere mais o silêncio e prefere falar pelo carinho, pelo toque, ao invés de falar de forma verbal. Ele tem a Vênus em... Agora a parte amorosa, tá? Ele tem a Vênus em Capricórnio, e essa Vênus em Capricórnio fala de pessoas que têm uma dificuldade em relacionamentos, mas porque elas não se entregam fácil, elas demoram para se acostumar com as coisas, mas elas demoram também a desapegar das pessoas. Então ele tem uma outra coisa, ele tem muita coisa em terra. Só um adendo aqui, tá? Tava falando da Vênus, né? Parei pra falar sobre ele tem muita coisa em terra. Esse monte de coisa em terra, talvez seja interessante ele usar alguma coisa, alguma pedra, por exemplo, uma pedra da lua, ajudaria, alguma coisa nesse sentido. E acho que seria o melhor pro caso dele. Talvez uma pedra também de uma ágata vermelha também ajudaria. E agora, voltando à parte amorosa, ele tem a Vênus em Capricórnio. Essa Vênus em Capricórnio fala de uma pessoa que é muito, como eu estava falando, enfim, tem uma dificuldade, mas é uma pessoa assim que no relacionamento, se ele gostar de você, se ele gostar da pessoa que ele tá, ele é muito carinhoso, ele é aquela pessoa que tá ali pro outro, sabe? Que tá sempre ali, que vai estar sempre ajudando, que vai estar sempre, não vou dizer carregando o outro nas costas, mas vai estar sempre ajudando, sabe? Aquela pessoa que te ajuda, tá sempre pronta pra te levar pros lugares, pra fazer as coisas que você precisa. O problema é quando se ele perceber que você tá fazendo isso de maldade. Porque quando não é de maldade, ele tudo bem, mas quando é de maldade ele não vai achar muito legal, não. E esse lado capricorniano vai trazer aquele lado do capricorniano que é da briga, da cabeça dura, da ação, da raiva, enfim, daquela pessoa obstinada, sabe, a resolver isso. Então, assim, ele pode não... Se você seja sincero com esse capricorniano. Ele não é muito de perceber, assim, talvez usando a lua ele perceba mais as coisas que estão acontecendo que ele não gostaria que estivesse acontecendo. Mas se ele perceber alguma coisa no relacionamento que está acontecendo que ele não gostaria... deixa eu só me arrumar aqui. Ele vai ser bem ruim. Que ele vai agir de forma mais impulsiva e mais irracional. Tá. E aí, o que mais? Tá, eu vou falar um pouco também do descendente dele que está em Libra, que fala das características dele, das pessoas que normalmente atraem ele. Ele gosta de pessoas que que são mais calmas, que são comunicativas, que são empáticas. Ele gosta de pessoas mais que têm empatia pelas coisas que acontecem com ele. Então, assim, diante de um problema que ele está passando, ele gosta que a outra pessoa tenha empatia, pergunte como é que ele está, o que ele está fazendo. Não para controlar, mas para entender, sabe? Ele gosta de pessoas mais
mais harmônicas, pessoas mais inteligentes, ele gosta de pessoas que gostam de conversar sobre assuntos diversos, e aí ele tem uma roda da fortuna nesse lugar também, então assim, nesse sentido ele tem uma certa, digamos que os relacionamentos dele, se ele conseguir encontrar pessoas que têm essas características, outros, eu não sei como é que eu vou conseguir explicar isso melhor, mas é como se ele conseguisse, imagina que ele conseguisse melhorar outras áreas da vida ganham com esse lado dos relacionamentos com pessoas dessas características, entendeu? É como se esse lado aflorasse nele também. Ele estando perto dessa pessoa, essa pessoa vai trazer, só de estar perto, às vezes nem tendo muita coisa, a energia da pessoa já vai fazer essa mudança nele. Tá, eu vou falar agora também do Júpiter, que tá em... Eu mudei, tá? Já acabei a parte amorosa. Na verdade, eu vou falar só um negocinho aqui que é do Marte, da parte amorosa ainda. O Marte Marte não é só amorosa não, tá? Eu falo no finalzinho da amorosa porque compreende um pouco a parte amorosa, mas também dá pontapé para as outras coisas que eu vou falar depois. O Marte em Capricórnio, ele tá falando para essa pessoa que, na verdade, uma vírgula também, uma outra questão aqui, ele tem muita coisa ali em Capricórnio, tá? Muito próxima. É o Marte, o Sol, o Mercúrio e a Vênus. Esses planetas, eles estando muito juntos, quer dizer que a forma racional dele influencia muito a parte dos relacionamentos. Como assim? Por exemplo, tem casos, e eu conheço muitos casos assim, que às vezes a pessoa não quer estar com uma pessoa, mas ela não sabe por quê. Tipo assim, sabe quando você não sabe por que você tá com alguém? Você sabe que você ama, você sabe que você acha bonito, mas assim, tem coisas que não parece que não condizem com a sua parte racional, parece que você pensa e fala, não é o que eu... Não é só isso, tipo assim, não é isso que eu queria pra mim, mas eu tô. Tem muitas pessoas assim. Só que neste caso aqui, o lado racional impulsiona muito o lado amoroso, que impulsiona também o lado da atitude, que impulsiona também o lado do se impor, do se colocar. Também impulsiona o lado da comunicação e das trocas de informações, de ideias. Então, assim, esse grupo de planetas está meio que se expandindo. Então, nesse sentido todo que eu falei, todos esses sentidos, tem muita energia forte aí. Uma outra coisa, tava falando do Marte, né? O Marte em Capricórnio fala de pessoas que são cabeça duras, como eu já falei, essa pessoa é muito cabeça dura, quando ela bota uma coisa na cabeça, é muito difícil conseguir tirar. É uma pessoa que é muito obstinada, muito ligada às suas ideias, e aí tem dificuldade de tirá-las da cabeça, e a parte de cabeça dura tem a ver com isso. Quando ela estabelece... É difícil esse tipo de posicionamento quando em discussões. Então, assim, a pessoa que tem dificuldade, talvez, em mudar de opinião. Ele, às vezes, permanece naquilo até que aquilo derrube ele muito feio, ele conseguir mudar, assim, perceber que, opa, tô fazendo coisa errada. E numa discussão, dificilmente você consegue fazer essa pessoa mudar de ideia. A pessoa que você não muda de ideia, a cabeça dela, se você for pelo lado mais agressivo. Você tem que ir pelo lado mais emocional e mais calmo possível para conseguir lidar com essa pessoa, para conseguir ver ela perceber que ela não tá indo pelo caminho certo. Vamos lá. E aí ele tem o Júpiter em Escorpião? Só conferir aqui. Júpiter tá em Escorpião. Beleza, o Júpiter fala das expansões. Então ele tem expansões no lado espiritual, expansões em conhecimentos ocultos, expansões na área sexual, expansões em... como assim expansões? Vamos lá. Ele pode ter facilidade para saber o que ele gosta no sexo, para saber o que faz ele se sentir bem. Ele tem facilidade para poder se aprofundar nas coisas, especialmente nas coisas mais holísticas, não é bem a palavra, mais obscuras. Então, assim, talvez tentar entender astrologia, talvez tentar entender coisas que são mais profundas, não é um conhecimento comum da sociedade. E aí ele tem essa facilidade, essa expansão nesse sentido. Então, a pessoa que tem... Outra coisa, também tem uma facilidade deixa eu só confirmar um negócio aqui rapidinho. Isso. Tem uma facilidade para
se autotransformar. Então acontece alguma coisa, ele é cabeça dura. Mas no momento que ele percebe que ele está fazendo alguma coisa errada, ele consegue mudar, sabe? Essa energia da mudança dele tá forte, então ele consegue mudar. Que mais? Tá, eu vou falar agora também do Saturno dele, que tá em Aquário. O Saturno em Aquário fala de uma pessoa que talvez tenha dificuldade em manter muito tempo estudando sobre um determinado assunto. Ele pode ter dificuldade em conversar, em falar em público, ele pode ter dificuldade em se expressar em público, ele pode ter dificuldade em estar perto de muitas pessoas, ele vai ter dificuldade, como eu já falei na questão por exemplo, ele tem dificuldade em começar um curso e terminar o curso. Talvez, vamos lá, ele tem um Capricórnio, né? Então, assim, se aquilo vira uma meta para ele, se aquilo não é só um curso por fazer, ele provavelmente vai até o final porque ele tem muito Capricórnio. Capricórnio é um signo mais de obstinação, de meta, de ir atrás dos objetivos. Mas assim, pode também ter dificuldade em uma outra coisa, que é por exemplo, ele pode ter dificuldade em... cadê a palavra? Sabe quando toda a sociedade está tentando te fazer perceber que você está indo para um lado e que talvez esse lado não seja o melhor? Essa pessoa tem muita dificuldade em aceitar isso. Ele tende a se apegar aos ideais que ele já tem, e aí os ideais novos, ele tem uma dificuldade muito grande de partir para esses novos ideais, de partir para essas ideias, esses conceitos que até então ele não entendia, que ele não viveu, ele tem dificuldade em se desapegar das coisas. Pelo novo, né? Bom, eu vou falar agora eu falei da Lilith já, né? Eu vou falar do Quirón um pouquinho, que tem a ver com a dificuldade. Ele tem dificuldade em organização, em se organizar, em estabelecer prazos, cumprir prazos. Pode ter dificuldade em... eu falei organização, né? Pode ter dificuldade em, como eu falei, começar e terminar alguma coisa, principalmente talvez cursos. Pode ter dificuldade em começar e terminar alguma coisa, alguma tarefa. Gente, é isso até aqui. Muito obrigado por ter assistido toda essa parte. Um beijo. Se inscreve no canal se vocês não são inscritos, algum de vocês. E deixa um like também. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.